Boa tarde. Estamos aqui no Conselho Federal de Psicologia, hoje, dia 19 de julho, para dar início a mais um diálogo digital. Hoje o tema é como escolher um teste psicológico quando de um processo de avaliação psicológica. Eu sou Ana Paula Porto Noronha, doutora em Psicologia, Ciência e Profissão, pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, docente do Programa de Pós-Graduação em Estrito Sensu em Psicologia da Universidade de São Francisco, bolsista Produtividade em Pesquisa do CNPq e membro da Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica do CFP. Ao realizar um processo de avaliação psicológica, o profissional de psicologia precisa escolher uma série de recursos que serão utilizados, tendo em vista o objetivo da avaliação, o contexto no qual essa avaliação será realizada, o indivíduo, as características do indivíduo avaliado, além de vários outros elementos. Quais os critérios nos quais o psicólogo, a psicóloga devem se basear para fazer a sua escolha de quais instrumentos são mais adequados para esse processo específico? O debate do Conselho Federal de Psicologia pretende apresentar algumas questões que são importantes em relação a essa temática. A escolha dos testes psicológicos deve se basear em vários elementos, e são esses elementos que pautarão a decisão da profissional. A aprovação do teste psicológico pelo Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos do CFP, o SATEPS, nem sempre é suficiente para que aquele teste seja utilizado em um processo avaliativo. Deve-se levar em consideração também outras informações, como as características do contexto em que eu estou avaliando, as necessidades dessa avaliação, os objetivos, bem como as características específicas desses indivíduos que serão avaliados. É esse tema e esse assunto que nós discutiremos aqui agora com vocês. Para apresentar esse debate temático, nós temos dois apresentadores. Ana Cristina Rezende é doutora em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com pós-doutoramento pela Universidade Federal de São Paulo. Ela é professora adjunta do Programa de Pós-Graduação em Estrito Sensu da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. E é a presidente atual da Associação Brasileira de Rocha e Métodos Projetivos. Ela pesquisa personalidade, transtornos de personalidade, avaliação psicológica e, especialmente, os métodos projetivos. Ela é membro da Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica. Aqui à minha direita, temos Felipe Valentini, doutor em Psicologia pela Universidade de Brasília, com estágio pós-doutoral na Universidade de Massachusetts. Ele é professor do Programa de Pós-Graduação em Estrito Sensu em Psicologia da Universidade de São Francisco, bolsista Produtividade em Pesquisa do CNPq, pesquisa os temas psicometria, métodos quantitativos, avaliação e testagem psicológica e é membro da Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica do Conselho Federal de Psicologia. Bem, para iniciar, gostaria de problematizar com os apresentadores algumas questões para que eles possam conversar. Então, vou iniciar aqui com a Ana Cristina. Ana, você podia começar discutindo qual a diferença entre avaliação psicológica e testagem e quais os critérios que a profissional de psicologia deve utilizar para escolher os seus recursos de avaliação. Bem, Ana Paula, em primeiro lugar, agradecer por a gente ter essa oportunidade no Conselho Federal de Psicologia de estar tendo esse diálogo a respeito dos testes psicológicos, né? Estar aqui com vocês, colegas de trabalho, né?
E muito interessante essas duas perguntas, né? Qual a diferença entre avaliação psicológica e testagem? É uma situação onde as pessoas fazem muita confusão, né? Primeiro que a avaliação psicológica ela é um processo estruturado, né, de investigação de fenômenos psicológicos, que é composto por métodos, técnicas, instrumentos, que tem como objetivo a pessoa levantar informações, o máximo de informações em um mínimo de tempo, para que sejam tomadas decisões a respeito de uma pessoa, a respeito do futuro de uma pessoa, quais são as demandas, as necessidades que uma pessoa, ou um grupo de pessoas, ou até mesmo uma instituição, vão interferir, então, no futuro também de uma instituição. Claro que a avaliação também ela é realizada com uma finalidade bem específica, com demandas e circunstâncias também bem específicas. E quando a gente fala que a avaliação ela é composta por métodos, instrumentos e técnicas, né? Nós estamos falando que ela é composta por fontes de informações diferentes. Essas fontes de informação, independente de onde elas vêm, elas devem ser devidamente fundamentadas na literatura científica da área e nas normativas vigentes do Conselho Federal de Psicologia. Essas fontes elas se dividem em dois tipos. A gente tem as fontes fundamentais e as fontes complementares. Isso está bem claro na nova Nossa resolução 09 de 2018. Né? E essas fontes fundamentais são os testes psicológicos aprovados, entrevistas, anamnese, também protocolos psicológicos de registro de comportamento e técnicas de grupo. Já as fontes complementares, né, essas fontes complementares são justamente os testes que não são de uso privativo dos psicólogos, junto com os documentos técnicos, tais como relatório de outras pessoas, né, de outros profissionais, como médicos, professores, enfim. Bem, já a testagem psicológica, ela é simplesmente a aplicação do teste, que seria o uso de uma das fontes fundamentais. Né? Essa testagem psicológica, em regra, ela não deveria existir fora de um contexto de avaliação psicológica. Tá? Embora, eventualmente, uma testagem pode trazer informações importantes, mas, via de regra, não é assim que deve acontecer. A testagem ela é uma etapa desse processo de avaliação psicológica. A outra questão... Eu retomo aqui. Quais os critérios para a escolha dos recursos em um processo de avaliação psicológica? Bem, em primeiro lugar, a gente tem que definir qual é a finalidade dessa avaliação psicológica. Né? A finalidade é para fins jurídicos, é orientação profissional, é uma avaliação neuropsicológica, é para avaliar resultados de psicoterapia, ou é para encaminhar para o trabalho em psicoterapia, é para uma avaliação psicológica voltada para cirurgia bariátrica, readequação genital, enfim. Só de saber a finalidade, isso já reduz bastante quais instrumentos que você vai utilizar. Mas só a finalidade não é suficiente. A gente precisa também estar atento às demandas específicas. Né? Quando eu falo de demandas, dentro também de uma circunstância específica. Né? E, nesse sentido, a gente precisa prestar bastante atenção quais foram os motivos e as expectativas que produziram o pedido dessa avaliação psicológica. E analisar bem essa demanda para que você possa escolher essas fontes de informação. Né? E aí chegar a quais são os testes mais adequados. Por exemplo, se você tem uma demanda que é de um diagnóstico diferencial ou uma descrição de psicopatologia, o interessante é que, ao final da demanda, você deixe bem claro quais foram as hipóteses, e dessas hipóteses, quais são as perguntas que devem ser respondidas. Então, por exemplo, não dá para você avaliar, existe psicopatologia?
Não. Ao fazer uma entrevista inicial, você avalia que tipo de psicopatologia pode estar relacionada a essa demanda, porque não dá para você simplesmente avaliar todas as psicopatologias. Então, é comum, ao levantar a demanda neste contexto, você ter uma noção de quais psicopatologias, né? É um diagnóstico diferencial entre um transtorno bipolar e transtorno esquizofrênico, né? Então, isso já reduz bastante que instrumento que eu vou utilizar, que teste que eu vou utilizar, como eu vou observar o comportamento, qual é a entrevista mais adequada, né? Se você quer saber se essa psicopatologia, se, por exemplo, não é essa psicopatologia, mas se essa pessoa tem alguns desajustes emocionais, esses desajustes, eles são considerados suficientes para ser um transtorno psiquiátrico mais grave? Essa depressão é uma depressão leve ou é uma depressão mais crônica, né, mais limitadora? Então, tudo isso vai facilitar você definir o teste psicológico. Muitas vezes você quer saber se essa pessoa ela tem, por exemplo, se ela é ajustada o suficiente para fazer o manuseio de armas de fogo, né? Então, aí, normalmente, você vai escolher testes de inteligência, você pode escolher testes relacionados a transtornos psicopatológicos, que podem estar indicando alguma vulnerabilidade, ansiedade, depressão, enfim, né? Então, tudo isso vai gerar contextos específicos que fazem com que você selecione um instrumento mais adequado. Bem, cheguei a todas essas conclusões, mas e esse teste é adequado para o meu sujeito? Né? Às vezes, o teste é excelente, é reconhecido na literatura científica como um dos melhores. Mas e se ele exige, por exemplo, alguma habilidade que o seu examinando não tem? Né? Às vezes, uma técnica projetiva poderia ser interessante, mas é gráfica. Né? Então, se ele tem alguma deficiência, algum comprometimento na sua destreza manual, isso vai, então, limitar o uso desse instrumento. Né? Provavelmente, você vai ter que escolher um outro instrumento. Se ele tem dificuldade de leitura, né, um instrumento que exige essa habilidade também pode não ser pertinente neste caso. Né? E tá, tudo bem. E depois disso tudo, né? Eu conheço esse instrumento, eu tenho proficiência nele, né? Eu sou capaz de corrigir, de aplicar, corrigir, interpretar de maneira padronizada e chegar a conclusões eficientes por meio desse instrumento, entra o meu treinamento também. E qual o tempo que eu tenho disponível para fazer esse processo de avaliação? Né? Tem instrumentos que são excelentes, mas a aplicação é individual, em torno de 1h30 para cada pessoa. Então, ele se torna proibitivo para uma seleção onde você tem que avaliar 50, 100 ou muito mais candidatos. Né? Então, é uma série de situações. Se vocês me permitem só um pequeno adendo à sua excelente fala, Ana. Quando a gente fala também nessa ponte entre você escolher um teste psicológico para atender uma demanda específica, a gente tem que sempre pensar também numa exigência de uma consulta à literatura científica sobre aquele tema que está no contexto daquela demanda específica. Né? Vamos supor, eu tenho uma demanda para avaliar a maturidade de carreira para uma decisão profissional. De alguma forma, eu tenho que consultar a literatura científica para ver que construtos psicológicos, não só que testes psicológicos, mas que construtos psicológicos, né, que estão associados a esse desenvolvimento, né, de maturidade de carreira. Né? A gente não pode simplesmente embasar que aquela demanda específica, eu acho que aquele conceito psicológico ele resolve. Nem sempre, né? Ou às vezes, inclusive, tem fontes de literatura mais novas que são importantes sempre a gente estar consultando
a literatura e, quando a gente tem uma demanda específica, buscar artigos científicos que embasam essa ponte que se faz entre a demanda que a gente tem, o conceito psicológico que vai se avaliar e o teste apropriado para aquele conceito. Senão Ainda a gente tem mais embasa um a decisão detalhe. em achismos. É importante, Ana Paula, lembrar aqui os nossos ouvintes que a gente deve seguir o princípio da beneficência também, não malevolência. Isso vai gerar informações que vão melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, que vai ser algo benéfico também para as pessoas ao redor dela, né? Então, se a gente não pensa nessa questão, também acaba não seguindo as normas vigentes do Conselho, né? Então, essas questões. Este evento está sendo transmitido ao vivo no site, no Facebook e no YouTube do Conselho Federal de Psicologia. Mande a sua pergunta. Bem, pela fala inicial da Ana Cristina, com o adendo do Felipe, fica claro que essa matemática bastante complexa, né? E que vale a pena, então, a participação de vocês. Felipe, você estava se referindo aos construtos psicológicos, que devem ser observados quando da escolha do instrumento. Queria que você abordasse um pouco sobre os testes psicológicos que estão no sistema, aprovados pelo Sistema de Avaliação de Testes, o SATEPS. Qualquer um deles é apropriado para fazer uma avaliação psicológica? Ok. Obrigado pela colocação. Antes de mais nada, agradeço o convite do CFP, do SATEPS e da CCAP para participar desse evento. Parabenizo também o próprio CFP pela iniciativa de utilizar mídias sociais como um meio de divulgação científica e profissional, né? Isso é bem importante e faz parte desse novo século, como aonde a gente busca as fontes de informação também, né? Eu consumo bastante YouTube, tanto para divertimento quanto para informação científica. Enfim, acompanho vários sites de ciência e acho que é um meio, sim, que a gente pode, uma ferramenta que a gente pode fazer uso para formação profissional, né? Respondendo especificamente a sua pergunta sobre se todos os testes psicológicos que estão no SATEPS respondem a qualquer demanda específica, de maneira geral, assim, a resposta, adiantando o final de todo a minha problematização, é não, né? Nem todos são apropriados a todas as demandas e contextos que a gente tem para ser avaliado, né? Antes de avançar mais nessa temática, né, eu queria só colocar um mito que é divulgado no senso comum, de que um teste é válido pelo Conselho Federal de Psicologia, né? Um teste, a propriedade de validade dos scores, né? Eles é uma propriedade dos scores que são produzidos por aquele instrumento específico, né? E não é exatamente um endosso ou simplesmente uma propriedade de um órgão de classe. Então, a princípio, o Conselho Federal de Psicologia, o SATEPS, ele não valida ou invalida qualquer tipo de teste. A gente endossa, né, que aquele instrumento específico ele tem condições mínimas para uso na prática profissional. E isso, obviamente, não significa que ele é apropriado para qualquer uso e para qualquer prática profissional, né? A decisão de utilizar um teste específico para uma demanda específica, né, ela continua sendo de responsabilidade do próprio profissional, que tem lá a sua demanda específica para resolver, ele levanta as hipóteses que ele quer testar, e ele usa aquele teste específico. Então, todo esse processo ele exige uma formação, né, obviamente, e uma tomada de decisão que é específica daquele profissional que tem o seu examinando na sua frente para fazer a avaliação, né? Com relação aos pontos técnicos de você usar ou não utilizar um instrumento, né, eu destacaria dois aspectos técnicos que são importantes do psicólogo estar atento quando ele vai ler o manual e avaliar se aquele instrumento é apropriado ou não para a demanda, né, que são os aspectos de validade e precisão. Eu não vou adentrar aqui
aqui nessa fala em aspectos muito técnicos, porque não é exatamente isso. Existem bons livros, boas literaturas sobre aspectos mais técnicos sobre isso, né? Mas a validade dos scores de um instrumento, né, de maneira bastante resumida, elas têm a ver com a forma como que um instrumento consegue sustentar a interpretabilidade dos scores para aquele fim que é proposto. Então, vamos supor que eu tenho um instrumento para avaliar neuroticismo, né, dentro de um contexto de personalidade. As evidências que eu tenho, que são demonstradas naquele manual, por estudos, por pesquisas científicas, né, que sustentam que aqueles itens de neuroticismo, de fato, avaliam o neuroticismo. Né? Essa é a ideia de precisão. E aí eu queria colocar mais um mito dentro desse contexto, é de que um teste, um score, enfim, ele é válido ou ele não é válido para um contexto ou para um conceito psicológico específico, né? Esse conceito de validade, ele não é dicotômico, no sentido, o teste funciona ou não funciona, ele presta ou não presta, né? O teste, por mais que ele se proponha, por exemplo, a avaliar neuroticismo, tem uma parte dele que avalia outros aspectos que não são exatamente o neuroticismo, né? Existem indicadores de validade no manual. É sempre importante que o psicólogo consulte esses indicadores de validade no manual, né? Normalmente são indicadores de correlação com outras variáveis externas ou de estrutura interna. É importante que se estude esses aspectos e se avalie se aquele teste está adequado para aquela demanda que está se realizando, né? E o outro aspecto técnico que eu gostaria de destacar é sobre a precisão dos instrumentos, né? A precisão, ela é um aspecto técnico também dos scores produzidos por aquele instrumento e indicam basicamente o quanto que o score ele é livre de erro, né? Sempre quando a gente vai avaliar alguma coisa, né, a gente tem sempre um erro. Isso não é uma característica só da psicologia. Existe erro também nas engenharias, existe erro também na química, erro de mensuração, como é o conceito, né? E a ideia é que quanto mais preciso for os scores daquele instrumento, né, maior é a nossa confiança que a gente tem naqueles scores e menor é a fonte de erro que a gente tem, né? Existem várias fontes de erro que podem ser de alguma forma estimadas, né, como condições pessoais. Um dia a pessoa está de um jeito, outro dia do outro. Então, existem flutuações e essas flutuações são fontes de erro, né? Basicamente. E aí existem também nos manuais, isso é importante consultar, indicadores de precisão do quanto aquele instrumento ele é preciso. Normalmente são numerozinhos, alfa de Cromba, correlação teste-reteste, são termos técnicos e que consultam no manual. São valores que vão assim aproximadamente até 1. Quanto mais próximo de 1, mais preciso aquele instrumento, né? E aí, nesse ponto também, eu gostaria de destacar um aspecto da ficha técnica do SATEPS, né, de como se avaliam os instrumentos que chegam até a CCAP, que nesse aspecto de precisão, o instrumento ele tem que ter um valor de 0,60. Né? Então, só retomando aqui para o pessoal de casa que está nos acompanhando, que nessa nova resolução, a 09 de 2018, constam os critérios, uma ficha que reúne os critérios nos quais a comissão consultiva e os pareceristas se baseiam para poder avaliar a qualidade desses testes psicológicos. E é em relação a isso que o Felipe está comentando. Exatamente. Então, existe uma ficha para avaliação e esse valor de 0,60, né, que é um valor que a área de psicometria considera razoavelmente leniente, né? Isso por quê? E tem um porquê disso estar dentro do sistema, né? Porque a precisão, o nível de precisão dentro de uma prática profissional, ela depende da demanda que a gente tem, né? Vamos supor que eu gostaria de trazer 2 exemplos, né? Uma avaliação que tem um alto impacto na vida do sujeito e que eu tenho poucos instrumentos para serem utilizados. Nesse caso, eu preciso de um instrumento que tenha uma precisão bastante alta, porque isso tem um erro de diagnóstico nesse caso, tem um problema na vida do sujeito muito grande, né? Agora, em avaliações que são que têm impacto menor, né, como se for uma avaliação de carreira, um aconselhamento psicológico ou
uma avaliação de personalidade, enfim, por um contexto que não tenha um alto impacto, né? E que, de alguma forma, eu consiga consultar outras fontes complementares de avaliação, uma precisão tão alta não é tão necessária, né? Então, acho que isso é uma questão importante do psicólogo também decidir qual é o nível de precisão que ele precisa ter dos scores para responder aquela demanda que ele tem. Tá, né? ótimo. Felipe, nesse sentido, a Rosalira do Nascimento mandou um e-mail perguntando: o Conselho Federal de Psicologia poderia fornecer uma lista de testes para cada contexto profissional do psicólogo? Não tem, essa lista não tem como ser fornecida, né? Por mais que a gente possa de alguma forma, por meio de resoluções, por meio de normativas, né, elencar alguns conceitos psicológicos, né, que são importantes para alguma demanda específica. Vamos colocar como exemplo o trânsito, né? Então, a avaliação do trânsito. Quais são os conceitos psicológicos que podem ou devem ser avaliados no trânsito? Né? Existem normativas sobre isso também, né? Mas também, além dessas normativas, o psicólogo deve consultar literatura científica atualizada sobre quais conceitos psicológicos que são importantes para avaliar nesse contexto, né? E, além disso, o contexto no qual ele está também vai definir o instrumento. Então, o instrumento em si que o psicólogo vai usar é uma decisão e que compete ao psicólogo, usando a sua formação, usando seus conhecimentos sobre o que ele tem de técnica. Né? Isso. E, além dessas questões que você colocou, Felipe, é importante a gente pensar, Ana Paula, que também eu preciso verificar se os resultados do meu candidato ou do meu examinando, seja na clínica, no concurso, em qualquer tipo de avaliação psicológica, existe um grupo de referência com o qual eu posso compará-lo, né? De acordo com o nível de escolaridade ou de acordo com a idade. Eventualmente, alguns construtos podem ser diferentes em relação ao sexo, né? Então, se não tem um grupo de referência, né, já torna ainda mais complicado se você escolher um desse tipo de teste que não tem um grupo de referência para você comparar o desempenho, até para saber se está acima da média, abaixo da média, se está dentro do esperado, né? E dependendo do contexto, a pessoa tem que estabelecer critérios mais elevados, né? Se você precisa de um nível de concentração extremamente alto numa determinada profissão, você coloca que o nível de atenção e concentração não deve ser próximo do médio, tem que ser acima da média, um desvio padrão, né? Porque essa é uma situação que exige muito mais eficiência nesse tipo. No processo avaliativo. Isso, né? Temos mais uma pergunta para o Felipe. Felipe, você poderia comentar como a coleta de dados deve ser definida no preparo de uma avaliação psicológica? Uhum. Bom, acho que essa pergunta também é um gancho do que a Ana Cristina já começou a comentar, né? Que, na verdade, quando a gente fala de uma coleta de dados, né, para uma avaliação psicológica, a gente tem que sempre pensar que, através de um teste, de um instrumento psicológico, esse sujeito que está sendo avaliado, esse examinando que está sendo avaliado, ele vai ser comparado de alguma forma com alguma população, né? Seja lá pelas normativas, né, do teste, né, pelo percentil, pelo score Z, pelo score T, qualquer normativa referenciada à população, ou por algum critério teórico, né? Vamos supor que o teste, o instrumento, queira avaliar se aquela criança, qual estágio do desenvolvimento que a criança está. Então, é sempre importante definir de que esse sujeito ele precisa pertencer de alguma forma àquela população que o teste está avaliando, né? Se a população que o teste propõe como normatização ou propõe como trabalhar de crianças, por exemplo, né? Ou eu não posso aplicar um teste esse mesmo instrumento para adultos, porque a comparação não vai ser justa, né? Então é importante, quando a gente define o teste que vai ser aplicado, é que a gente tome cuidado para que esse sujeito que está sendo examinado, ele de fato ele se adeque as características dele sejam abarcadas pelo instrumento que
que está sendo investigado, né? Um outro exemplo que eu posso trazer. Vamos supor que um instrumento de inteligência ele tenha sido construído para avaliar jovens adultos, né, com ensino superior ou que estejam cursando ensino superior de 20 a 60 anos. Né? E na minha avaliação, eu preciso avaliar uma pessoa na sua capacidade cognitiva, né, inteligência, mas essa pessoa ela não tem esse nível de escolaridade de nível superior. Né? Nesse caso, a escolaridade ela é uma variável que pode influenciar nesse teste. Né? Então, esse teste talvez não seja o mais adequado para essa pessoa, ou se no manual ele permite esse tipo de avaliação, a gente tem que ter um cuidado redobrado, uma cautela muito maior na interpretação desses resultados. Né? Seguimos agora, então, com as perguntas dos nossos participantes. A Marília Alça dos Anjos fez por e-mail essa pergunta. Minha dúvida é sobre avaliação psicossocial. Como escolher o melhor teste para esse tipo de avaliação e o que colocar no laudo? Ana Cristina, você poderia comentar um pouco para nós? Bem, Marília, pergunta muito interessante. E é importante a gente lembrar que essa avaliação psicossocial ela pode ser no contexto do trabalho, da educação, no contexto jurídico. Eu imagino que ela esteja falando das NRs. Né? É uma notícia nova a respeito dessas NRs. Né? A gente sabe que as NRs 10, 33 e 35, que estão relacionadas ao trabalho naval, ao trabalho em espaço confinado, em altura, né? A CCAP deve trabalhar numa resolução específica, tá? Que deve passar pela APAF até dezembro deste ano. Tá? Bem, geralmente, a gente deve escolher testes que avaliam a atenção, né? Porque são situações onde a pessoa está vulnerável, né, a esse tipo de trabalho, então ela deve ter um nível de atenção elevado, então testes de atenção são importantes, de inteligência e de personalidade, principalmente pensando nos focos de ansiedade, de depressão, de vulnerabilidade, de desajustamento emocional, enfim. Claro que tudo isso vai depender do contexto, do tipo específico do trabalho, da idade, de quem está sendo selecionado, do nível de escolaridade, de tudo aquilo que já foi colocado. Né? Obrigada, Ana Cristina. Outra pergunta é da Laís Oliveira, que fez essa pergunta por e-mail. E eu vou direcionar para o Felipe responder. Com o desenvolvimento das redes sociais, aumenta a procura por burlar a avaliação. No YouTube, hoje, muitas das vezes, podemos ver pessoas que talvez nem sejam profissionais de psicologia, divulgando formas de responder os testes. Como devemos proceder frente a isso? Bom, sim, Laís. Isso, de fato, é uma questão que ocorre, infelizmente, né? Uma divulgação indevida dos instrumentos de avaliação psicológica. A primeira questão que eu colocaria é uma desqualificação desse tipo de atitude. Né? Isso não é uma atitude profissional. A gente sabe que o instrumento, os testes, de maneira geral, quando eles são divulgados, a forma de responder, ou quando são ensinados a forma de responder, eles passam a não ter mais validade em termos de scores, né? Porque a pessoa está desviando a forma da avaliação. Né? Então, existe um problema ético nesse funcionamento, é um desvio de conduta ética profissional que deve ser combatido. Existem meios de você combater isso, né? Um deles é denunciando esse tipo de atitude para o Conselho Regional de Psicologia, no qual você está inserido, e isso vai ser encaminhado para o CFP, se necessário, e vão ser tomadas as medidas éticas necessárias para que muitas vezes essa denúncia é feita, o CRP leva para o Ministério Público, e é o Ministério Público que determinará a penalidade de tal infração, né, após o devido processo. Tá? E lembrar que o instrumento psicológico ele é do psicólogo, então cada profissional, cada psicóloga e psicólogo deve zelar pelo seu material. Às vezes a pessoa se sente constrangida por fazer a denúncia, principalmente quando mora em cidades muito pequenas. Uhum.
porque as pessoas sabem que provavelmente é ela quem está denunciando, se é alguma empresa, alguma coisa assim que às vezes acontecem também, do emprego ilícito desse tipo de instrumento por outros profissionais que acabam utilizando, a denúncia pode também ser anônima. Tá? Não necessariamente a pessoa precisa deixar todos os seus dados de contato. As pessoas que nos acompanham ao vivo podem participar do diálogo digital enviando, em tempo real, enviando a sua pergunta pelo YouTube, Facebook ou Twitter, ou ainda pelo e-mail comunica@cfp.org.br. Nós vamos agora mudar um pouco de assunto. O Alfredo Mendes Chaves pergunta por e-mail: gostaria de saber como os debatedores veem a discussão sobre o desuso, por parte de alguns psicólogos, do termo projetivo para testes psicológicos. Bem, esse termo projetivo ele é culturalmente muito utilizado no Brasil. A princípio, os Estados Unidos, a partir de 2006, 2008, eles procuraram substituir esse termo para evitar a associação de termos do teste projetivo, técnicas projetivas, com um mecanismo de defesa da psicanálise. Porque, necessariamente, um teste projetivo ele não trabalha com a teoria da psicanálise. Né? Ele, geralmente, é considerado projetivo em função do seu estímulo e da forma de resposta. Né? O estímulo, geralmente, é pouco estruturado e a forma de resposta, a forma de responder o instrumento, tende a ser mais livre, né? Diferente dos instrumentos considerados mais psicométricos. Né? Então, nesse sentido, os Estados Unidos propôs o uso de testes baseados no desempenho, medidas baseadas no desempenho, ou performance, né? Que indica, então, que é o desempenho da pessoa ao contar uma história, ao fazer um desenho, ao dizer o que uma mancha de tinta poderia ser, isso ela acaba descrevendo a sua forma de pensar, sentir e agir de maneira indireta. Né? Mas o nosso GT de métodos projetivos, né, da Associação Nacional de Pesquisadores, né, de pós-graduação, a gente tem um GT, um grupo de trabalhos de métodos projetivos, achou que era desnecessário a gente mudar o termo. Então, foi feita uma nota técnica numa revista, acho que foi na Avaliação Psicológica, dizendo que, uma vez que você entende que projetivo não está relacionado especificamente com a teoria da psicanálise ou mecanismos de defesa, mas que pode envolver também esse construto, não tem tanta necessidade de alterar o termo. Né? Então, no Brasil, a gente continua com o termo projetivo. Muito obrigada, Ana Cristina. Então, vamos seguir os nossos participantes. A Mônica Tavares envia sua questão pelo Facebook. Gostaria da opinião dos debatedores sobre as correções informatizadas dos testes. Felipe, você poderia comentar? Claro. Bom, quem me conhece sabe que eu sou um entusiasta por informática e por psicometria e construção de instrumentos, enfim. E, de maneira geral, a informatização da correção do teste, ela traz algumas vantagens bastante grandes tanto para quem usa quanto para quem é pesquisador, enfim, da área, né? E eu vou citar algumas delas, né? Primeiro, reduz as chances de erro na hora de você fazer cálculos, né? Quem já é um pouco mais antigo e trabalhou com as planilhazinhas de você lápis, fazer na mão, calcular, sabe que isso é uma fonte de erro na hora de calcular. E a informatização, ela reduz a chance de erro, né? Claro que você pode digitar errado lá, mas é uma chance a menos. Outra vantagem que tem na informatização é que a gente pode, por meio de computadores, fazer algumas correções no processo de normatização para tornar essa normatização um pouco mais justa. Né? Vou citar só um exemplo. Né? De maneira geral, os testes de inteligência, que é uma área que eu mais pesquiso, né? A gente elabora tabelas normativas separadas por faixas
etárias, né? E, então, vamos supor que uma faixa etária de 6 anos e outra faixa etária de 7 anos, né? Uma criança com 6 anos, 11 meses e 29 dias, ela está na faixa etária dos 6 anos. Mas no dia seguinte, ela já estaria na faixa etária dos 7 anos. Se ela está sendo avaliada nesse último dia de aniversário, a gente está levemente superestimando os scores de inteligência dela. Não é um grande problema, não vai dar um grande erro de diagnóstico, mas existe uma superestimação desse score. E, por o computador, a gente consegue corrigir isso, a gente consegue fazer uma reta, uma coisa linear, de forma que a gente corrija esses últimos dias, né, da faixa etária, para que a gente coloque ela não em degraus, né, mas de uma maneira mais linear. Então, acho que é uma grande vantagem, sim, a gente informatizar a correção. Felipe, nessa mesma direção, desculpa, Ana, a Morgana Carvalho enviou por e-mail. Atualmente, existe algum teste de personalidade validado que tem sua aplicação online? Bom, existe, eu não sei exatamente qual, eu sugiro que a Morgana busque lá no SATEPSE, existe uma lista de testes de personalidade e conceitos correlatos, né? E, se não me engano, existem 1 ou 2 de aplicação informatizada. Eu sei também que existem iniciativas de pesquisadores brasileiros para informatizar algumas baterias de personalidade que a gente tem, e isso também é uma outra grande vantagem da informatização dos instrumentos, que eu acho que é um pouco mais ou menos do futuro, pelo menos dos testes mais psicométricos, né? Quando a gente aplica um teste no lápis e papel, a gente tem um escrutínio, uma lista, né, de comportamentos que a gente está observando, e essa lista é fixa. Eu não tenho como mudar, basicamente, essa lista no papel. Quando a gente tem um banco de itens que o computador escolhe, né, a gente pode aplicar os itens mais específicos para aquela pessoa, né? Então, vamos citar um exemplo na área de personalidade. Eu estou avaliando o aspecto de neuroticismo de uma pessoa, né? E essa pessoa tem alguns diagnósticos de depressão, de ansiedade prévios, enfim. Então, para essa pessoa específica, seria interessante eu aplicar itens que são considerados mais difíceis, né? Ou de mais difícil, de menor frequência, que discriminam, que diferenciam ela melhor de outras pessoas que não têm esse diagnóstico, né? Então, e aí o computador pode escolher exatamente quais os itens que podem ser mais específicos para ela. A gente aproveita para fazer um convite para você entrar no novo site do SATEPSE, do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos. Ele está todo remodelado e existe lá, em cada aba, informações importantes. Em relação a essa última pergunta, existe a lista dos testes que estão aprovados, dos que não devem ser utilizados, dos que estão em processo de avaliação. Então, faça uma apreciação do site, porque ele está bem interessante. A próxima pergunta é a da Polionara Monalisa. Vou direcionar para a Ana Cristina. Quais testes são mais utilizados na avaliação psicológica para a cirurgia bariátrica? Testes que avaliam personalidade, nível de ansiedade, estresse. Escalas e inventários são validados para esse tipo de avaliação? Bem, saber qual é o teste depende de quem vai responder o teste, né? É igual saber qual a melhor receita de bolo, né? Essa receita de bolo quem que vai se alimentar desse bolo? É alguém que tem algum problema, alguma limitação em relação à ingestão de lactose ou de glúten, alguma coisa assim, né? Então, tudo isso vai depender do nosso examinando. Mas, independente disso, sempre que você puder utilizar algum teste que seja questionário, que você possa investigar a história pessoal, a história da obesidade, a história de antecedentes familiares, qualquer instrumento que ajude você a avaliar as redes sociais e testes mais específicos, geralmente entra sempre testes que avaliam questões de personalidade, né? Especificamente transtornos psicopatológicos, né? Ansiedade, vulnerabilidade, depressão, desajuste emocional.
também transtornos do humor, transtornos alimentares, né? Então, esses traços de personalidade são importantes, porque, muitas vezes, o fracasso, né, a tendência ao fracasso desses procedimentos cirúrgicos está porque a pessoa aloca na cirurgia como se aquilo fosse a salvação para que ela se sinta mais feliz, né? E, às vezes, vai fazer a cirurgia e, necessariamente, aquele transtorno, aqueles traços vão continuar. E aí a cirurgia pode não ser pode não ser tão efetivo quanto se esperava. Eu tenho só um adendozinho, voltando ao que eu comentei também no começo, é de que o psicólogo também procure fontes científicas, né, para esse tema específico, né, de obesidade. Enfim, não é um tema que eu tenho trabalho, que eu tenho expertise, né, mas, de alguma forma, devem existir evidências na literatura científica que indicam que alguns conceitos psicológicos eles têm uma predisposição maior, a pessoa ter maior aderência ao tratamento, a ficar mais engajada, a ter menos chance de retorno ao estágio pré-cirurgia, enfim. E acho que é preciso consultar sempre essa literatura atualizada sobre que aspectos psicológicos são importantes serem avaliados nesse contexto, antes de definir, obviamente, qual é o teste que vai ser utilizado. Felipe, vamos continuar com você. O Marcos Arruda, por e-mail, quer saber: um teste aprovado pelo SATEPS e que agora tem correção informatizada vendida pela editora, precisa ser avaliado pelo SATEPS? Obrigado, Marcos, pela pergunta. Acho que é uma pergunta bem interessante e é importante fazer uma diferenciação. Respondendo claramente a sua pergunta, se apenas ele mudou de uma correção de lápis e papel para informatizado, mas manteve todo o sistema de correção inalterado, se simplesmente mecanizou esse processo, não é necessário passar pelo SATEPS. Continua da mesma maneira. Agora, se a correção ela foi modificada, né, se passou por um novo processo de correção, que agora, vamos supor que no processo de lápis e papel era simplesmente tabelas normativas, mas agora na versão informatizada, o processo de correção, ele considera a idade como um contínuo, por exemplo, como tem uma alteração no processo da forma como é corrigida, aí sim tem que passar pelo SATEPS, né? E uma outra distinção que eu gostaria de fazer aqui não somente sobre a forma como é corrigida, mas a forma de aplicação, né? Que isso sim ele precisa ser passado pelo SATEPS. Existe um processo específico que é de avaliação se a versão informatizada para aplicação ela é equivalente à versão em lápis e papel. Então, acho que é uma distinção que eu gostaria de fazer, se a modificação envolve só o sistema de correção, né? Se o sistema de correção é o mesmo e se a aplicação também ela envolve a informatização. Nesse caso, ele precisa passar pelo SATEPS e por um processo de equivalência da versão informatizada para a versão lápis e papel. A gente teve um problema numa época quando tem um programa de correção do Rorschach que chama Chess. E aí as pessoas estavam muito preocupadas porque esse programa não estava no SATEPS, né? Mas o programa ele utiliza os mesmos procedimentos que você faria para corrigir, não para aplicar o teste, mas os mesmos procedimentos, todas aquelas análises quantitativas que exigiam uma série de cálculos, né? Ela era feita pelo programa, né? Então as pessoas estavam muito preocupadas que não poderia usar isso, né? Então foi exatamente isso que o Felipe acabou de esclarecer, né? Só a correção que deixou de ser no lápis e papel, na mão, passou a ser por um sistema automatizado. Isso não há necessidade de submissão ao SATEPS. As pessoas que nos acompanham ao vivo podem participar desse diálogo em tempo real, enviando as suas perguntas pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo e-mail comunica@cfp.org.br. Ana Cristina, a Juliana Rodrigues enviou por e-mail a seguinte pergunta: por que os concursos públicos não utilizam testes projetivos nos processos de avaliação? Bem, necessariamente os concursos públicos não utilizam, muitos utilizam sim, né?
muitas vezes para seleção, processos seletivos de juízes, promotores, é muito comum cargos de gerência, geralmente é utilizado. Mas é que os testes projetivos, fazendo a diferença dos psicométricos e dos projetivos, os psicométricos, eles normalmente levantam informações de como a pessoa funciona no dia a dia. Situações mais familiares, mais simples. Então, muitas vezes, quando o concurso faz seleção para que a pessoa vai lidar com situações, tarefas, atividades muito rotineiras, muito práticas, às vezes não há demanda de uma avaliação que vai investigar a personalidade com mais profundidade, né? Então, os testes projetivos, eles são reservados mais para situações onde é importante a pessoa vai lidar com situações mais complexas, mais tensas, menos familiares, onde ela não sabe exatamente o que é esperado dela. Então, por exemplo, se você vai selecionar uma pessoa que vai pilotar um avião, né? A gente sabe que ela está sujeita a lidar com uma série de situações inesperadas, né? Então, não daria para a gente aplicar somente testes psicométricos. Seria interessante você avaliar como a pessoa lida com situações mais tensas e mais complexas e inusuais no dia a dia dela, né? É nesse sentido. Obrigada, Ana Cristina. Então, vamos caminhando. D. Dias, no YouTube. Boa tarde. Eu gostaria de saber quais testes são indicados para casos de alienação parental e por que os testes não são utilizados logo no início do processo psicoterapêutico. Quem gostaria de responder? Ana Cristina. Bem, foi a pergunta da Mayra? D. Dias. O D. Dias. O D. Dias, no YouTube. Sim. A gente, quanto à segunda parte da pergunta, eu acredito que, independente do contexto da psicologia, seja um indivíduo, ou seja uma família, uma instituição, ou um grupo, qualquer processo de intervenção deve haver um processo de avaliação antes, né? Se você não avalia toda a circunstância, os aspectos, as demandas, a situação, não tem como as suas intervenções serem tão eficientes quanto seria se você fizesse um processo de avaliação anteriormente. Então, quando ele reclama ou pergunta, né, ou coloca lá se as pessoas não utilizam isso no início do processo terapêutico, na verdade, eu acredito que todos nós aqui entendemos que, antes de qualquer intervenção psicoterapêutica, a avaliação psicológica é um procedimento importante de investigação, né, para que você possa fazer inferências e saber como trabalhar neste caso. Mas ele tem uma outra parte da pergunta que é a respeito de alienação. Que devem ser indicados para casos de alienação parental. Nós temos aqueles, tem o SARP, que não é teste, né? Ele é uma entrevista, né? Mas, se eu não me engano, tem um de habilidades sociais parentais. Acho que toda situação de alienação parental deve envolver a avaliação de multimétodos, né? A gente não tem um teste específico para isso, mas você pode avaliar outras questões que te ajudem a responder, né? Então, volto à questão que o Felipe colocou. O que a literatura indica? Quais são os construtos mais importantes, né? Porque a alienação parental não é um construto psicológico, só psicológico, né? Ele é um construto de outras áreas também, né? Então, demanda uma observação muito mais ampla. E eu diria para o D. Dias que vale aquela premissa de o que você quer avaliar, quais são as perguntas que você tem para responder quando da finalização desse processo de avaliação psicológica. Também pensar nas características de quem está sendo avaliado, no tempo que você tem para avaliar. Enfim, eu acho que foram dados aqui vários elementos que podem subsidiar a escolha do seu instrumento. Só uma pequena colocação também.
é que depois que ele verificou quais os construtos que ele de fato quer avaliar, quais as perguntas que ele tem para responder, o SATEPSE oferece uma lista de todos os testes que estão disponíveis e aprovados para uso profissional. O site SATEPSE foi recentemente reformulado, ele ficou mais fácil de ser consultado também, inclusive por conceitos, construtos psicológicos que a pessoa quer avaliar. Então, sugiro que o Dias também busque no próprio site do Conselho Federal de Psicologia e no link do SATEPSE quais os testes apropriados para aquela demanda que ele tem, né? E nessa situação, nem sempre a gente vai ter testes específicos para avaliar esses construtos. Então, a gente precisa utilizar da escuta, da observação, né, de outras informações, de coletar informações, não só com todas as pessoas envolvidas, né, pais, crianças, pessoas, professores, né? Então, é uma situação que exige muito mais do que um teste específico. Então, agora, passando para a pergunta da Maíra Nunes, por e-mail, ela diz: há muitos testes utilizados por diferentes profissionais na área de administração. Enquanto psicólogo, como posso denunciar? Mas, antes que isso, como faço para saber se é um teste psicológico? Felipe. Sim, uma pergunta bem interessante, porque, de fato, nem todo o teste, nem todo o instrumento, ele é de uso privativo do psicólogo, né? Os que são privativos, eles estão ou no site como testes privativos, né? Ou eles foram enviados como um teste para ser avaliado se ele é ou não. Então, respondendo a segunda parte, acho que da pergunta é um pouquinho mais fácil, né? Como saber se um teste é psicológico ou não, né? Se ele avalia conceitos que são psicológicos, ele de fato ele é um teste de uso privativo, né? Do psicólogo. E ele pode enviar para o sistema do SATEPSE, pelo Conselho Federal de Psicologia, para responder justamente essa demanda. Olha, eu tenho esse instrumento aqui e eu gostaria de saber se ele é um teste psicológico de uso privativo ou não. O sistema vai avaliar e vai colocar no site depois essa demanda, ou colocando ele como um teste de uso privativo, não avaliado pelo sistema, ou um teste não privativo, né? Então, vai ser tomada essa decisão pelo Conselho. Bem, nós vamos caminhando agora para o final do nosso debate, do nosso diálogo digital. Gostaríamos de agradecer as pessoas que estão participando, que mandaram as suas perguntas, pelos elogios. Agradecemos muito. Agora, tendo em vista, então, a finalização, eu peço para que os debatedores façam aí um arrazoado, a finalização e as considerações finais. Bem, agradecer mais uma vez, né, por esse diálogo que nós tivemos sobre essa questão importante na avaliação psicológica, que é o uso do teste. O teste, então, né, a pergunta do nosso diálogo é qual teste psicológico, como escolher um teste psicológico, né? Então, acho que, para mim, o que eu acho que os nossos ouvintes devem prestar atenção é que, né, a escolha do teste é algo que é muito além do que o construto específico que o teste avalia, né? O construto é um aspecto importante, mas é essencial você observar quem vai ser avaliado, né? Essa pessoa tem condições de responder esse tipo de instrumento? Existe normas de referência para que eu possa avaliar se este instrumento, se o desempenho dela, se o resultado dela nesse teste é de acordo com, pensando nas normas, se está acima, abaixo ou dentro do que seria esperado para a maioria das pessoas, se ali tem um grupo em que ela está inserida também, né? Em relação à questão do teste, embora que o teste é o nosso instrumento mais sofisticado no processo de avaliação psicológica, né? O teste ele é um instrumento que operacionaliza, que objetiva os nossos construtos, as nossas teorias em comportamentos observáveis. Então, isso o torna, né, um instrumento
que facilita as pessoas identificarem esses construtos que não é possível você visualizar diretamente, né? São traços considerados traços latentes, né? Um outro termo para chamar os construtos psicológicos. E, com isso, né, acaba sendo um instrumento essencial também no desenvolvimento da psicologia, né? Então, até mesmo porque, se a gente tem uma teoria, um construto que não é possível ser observado, né, é sinal de que essa teoria precisa ser aprimorada, esse construto precisa ser reformulado. É esse, né, o meu recado. E obrigada, Ana Paula. Obrigada, Ana Cristina. Então, passando para o Felipe. Acho que um bom resumo de como definir um teste psicológico, né, é a gente seguir um pequeno esqueminho entre demandas, hipóteses e escolha do instrumento adequado, né? Então, o psicólogo ele recebe uma demanda para ser avaliada, ele cria perguntas em cima dessas demandas, né, e cria hipóteses para responder essas perguntas, né? E, a partir dessas hipóteses, ele vai utilizar testes específicos para testar cada uma das hipóteses que eles têm, né? Então, acho que esse é um bom resumo, né? Demanda, hipótese e teste, né? Exatamente nessa ordem, né? Qualquer inversão dessa ordem prejudica bastante o processo, né? E uma última observação que eu gostaria de colocar, e acho que essa sim é uma coisa importante para o profissional que utiliza a avaliação no dia a dia, né, é a possibilidade, uma pequena pulga atrás da orelha do psicólogo que realiza a avaliação, de que o sujeito que ele está sendo, que está na frente dele, que está examinando, que está sendo avaliado, né, ele pode ser simplesmente um caso que a gente chama de outlier e que não se encaixa exatamente no funcionamento daquele teste específico. O teste é bom, o teste é aprovado, ele tem estrutura, ele funciona bem, ele tem evidência de validade e precisão, mas para aquele sujeito específico, naquele contexto específico, enfim, aquele teste nem sempre pode não ser o mais adequado, né? Existe um pesquisador na Holanda, o Peter Molenaar, que tem investigado justamente processos de estruturação de indivíduos que são diferentes da norma, né? Então, ele avaliou, por exemplo, pessoas que não se encaixam na estrutura de 5 grandes fatores de personalidade, mas tem 1 ou 2 só, né? Então, isso é muito difícil de você avaliar, na prática, enfim, né? Mas é uma pulga atrás da orelha para o psicólogo prestar atenção mais no sujeito que ele tem na frente dele, né, do que propriamente somente nos resultados de um teste, tá? Acho que essa é uma última colocação que eu gostaria de propor, né? Queria agradecer a Ana Cristina Rezende e o Felipe Valentini, da Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica do Conselho Federal de Psicologia, e dizer que este foi o Diálogo Digital, Como Escolher um Teste Psicológico. Esperamos você no próximo diálogo. Até. Obrigado. Obrigada.